Eu quero assim deixar uma palavra de Deus para você nessa noite, porque a palavra de Deus é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. E nesse tempo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso refúgio. Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, não se desespere, confie em Deus, creia em Deus. Cada dia que passa, nós vamos ouvindo, pessoas que são amigas da gente, próximas da gente, que é infectada por esse vírus. Mas eu quero dizer para você que Deus é o nosso refúgio. Esconda a sua vida em Deus, confie nele. Como diz o salmista também, Salmos de número 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, confia no Senhor, deleita-te no Senhor. E eu quero falar um pouco sobre o papel do chefe de família. Todas as quintas-feiras nós falamos para a família, Então, eu quero deixar uma palavra bem breve para o chefe, aquela família que não tem um chefe, homem, tem um chefe mulher, tem a sacerdotisa. Mas a palavra do Senhor nos diz, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 23, que o homem é o cabeça da mulher. Então, o homem é o cabeça, é o sacerdote, é o cabeça. E quando o homem ele deixa de ser cabeça, ele passa a ser cauda. E quando ele passa a ser cauda, a mulher é que passa a ser cabeça. E aí já entra alguns problemas no casamento, na família. E nós sabemos que hoje em dia existem muitas mulheres que elas recebem do marido a oportunidade de governar a casa, de exercer autoridade sobre ele. E isso é maldição. A Bíblia nos fala de Jezabel e Acabe. Acabe era um rei de Israel, mas ele deixava Jezabel tomar as decisões por ele. Então ele era, além de um homem que não tinha responsabilidade pela sua casa, ele também era um rei que não tinha responsabilidade no seu reinado. Como ele não tomava as decisões que deveria, Jezabel se achava no direito como esposa de tomar as decisões. Ela estava errada? Não. Ela não estava errada. Porque quando o homem não exerce o papel de sacerdote, a mulher exerce, a esposa exerce. Então, sacerdote não quer ver a sua esposa tomando o seu lugar? Assuma o seu lugar, assuma a sua postura de sacerdote, tá? A mulher tem o seu lugar na família. A mulher, ela é a ajudadora, foi isso que Deus falou. A mulher, ela é para ajudar o marido. Ajudar o marido como? Naquilo que for necessário. É o braço forte, do marido. Então, não tem nada a ver. Sei que essa mensagem, as pessoas que apoiam o feminismo não vão concordar, mas o que a palavra de Deus diz a Bíblia diz que o que a palavra de Deus diz não adianta o homem falar o contrário. E a Bíblia, como eu falei, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo
5, no versículo 23. O homem é o cabeça da mulher. Então, o homem precisa entender isso e a mulher também, para que o diabo não entre na família e bagunce a família. Então, o papel do chefe de família, é isso que eu quero falar com você hoje. Porque o chefe de família, ele é um líder. Como falei, existem famílias que não têm o homem como referência, tem uma mulher, né? Por algumas questões, é a mulher quem decide, é a mulher quem toma as decisões, porque não tem o homem. E aí, nós precisamos entender que uma liderança na família é algo fundamental. Porque aquela família que tem a mãe, mas não tem um pai, mas tem os filhos para a mãe cuidar, né? Para a mãe orientar, para a mãe educar, tem as responsabilidades da família para a mãe assumir, né? Normal. Mas quando tem um homem na família, a mulher é que toma as iniciativas, a mulher é quem decide pelas dificuldades, os problemas em que aquela família enfrenta. O homem se omite e a mulher quem vai resolver? Não pode. Não pode. E nós temos uma mensagem que sempre ministramos, que é o homem se tornando Acabe e fazendo da esposa Jezabel. Então, nós sempre falamos, nós temos uma mensagem que quando necessário, quando Deus nos orienta, nós ministramos. O homem não pode se tornar Acabe e a mulher não pode se tornar Jezabel. Até porque existem uns espíritos, demônios que atuam. Quando a mulher, ela atua como Jezabel na família, o espírito de Jezabel trabalha. Quando o homem atua como Acabe, o espírito de Acabe atua. São demônios e que destrói a família, tá? Eu quero ler no livro de Gênesis, né? Bereshit, em hebraico, capítulo 31. Semana passada, essa mensagem da semana passada você vai encontrar no YouTube, né? Eu estive falando um pouco sobre Jacó. E hoje eu quero falar mais uma vez sobre Jacó. Semana passada falamos sobre o erro, ou os erros, né? Que os pais de Jacó cometeram, Isaac e Rebeca, né? Cometeram em ter um filho preferido. Mas não vamos falar, essa mensagem está no YouTube, se você quiser acompanhar. E eu falei um pouco sobre essa trajetória de Jacó, de ter que fugir para uma outra região, aquela questão toda de sofrer muito na mão dos seu parente, do seu tio, dos seus primos, ser empregado deles, trabalhar 14 anos e uma semana pela sua esposa. Então foi muito humilhante a vida de Jacó. Ele sofreu muito por causa dos seus pais. Então os pais são responsáveis pelo futuro dos seus filhos. Você é responsável pelo futuro dos seus filhos. E se você se omite nisso, na responsabilidade dos seus filhos, os seus filhos vão sofrer no futuro. E você pague diante de Deus, porque os filhos são do Senhor, são a herança do Senhor. Como diz o salmista, os filhos são a herança do Senhor, Deus nos deu para cuidarmos. Então, Gênesis capítulo 31, vou ler um pouquinho aqui. Ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, que falavam o seguinte: Jacó tomou tudo que era do nosso pai, e ele adquiriu todas estas riquezas do nosso pai. Nós vamos lendo
ir comentando, já que o nosso tempo é curto. Eu considero hoje uma continuidade da mensagem da semana passada. Então, se você puder ir no YouTube, você vai procurar a mensagem. Eu não lembro o tema da mensagem agora, da semana passada, mas talvez daqui a pouco eu te passe o tema da mensagem, que vai ser, nós vamos dar continuidade hoje. Jacó, ele sofreu muito. Jacó sofreu muito, vivendo como empregado do seu tio e dos seus primos. E vou fazer um comparativo que fiz a semana passada. Quando eles diziam para Jacó: todas as ovelhas brancas em que nascerem nesse primeiro semestre serão suas, todas as ovelhas brancas. Aí naquele primeiro semestre nascia só branco. Eu estou só trazendo uma ilustração, já que era listrada, para que os irmãos entendam. E aí, o tema da mensagem semana passada, né, Jefferson? Vivendo com propósito, né? Então você vai procurar Vivendo com Propósito no YouTube, vai encontrar. Então, naquele semestre só nasciam brancos. Por quê? Porque o tio de Jacó e os seus primos, eles usavam de esperteza, era de malícia, tá? E aí, depois de 6 meses, Jacó estava cheio de ovelhas brancas. Aí eles viam e diziam: meu Deus, só nasce. Como é que pode? E aí eles mudavam, né? Eles diziam: Jacó, esses restantes de semestre, todas as pretas que nascerem serão suas. A Bíblia fala que é listradas, tá? Mas eu estou ilustrando que é para você entender melhor. E aí, irmãos, naquele semestre só nascia preta, né? Então, assim, era eles tentando, como diz o baiano, né? Dar 1-0 em Jacó, e Deus ia e mudava tudo. E aí eles viram e começaram a reclamar: ah, Jacó está levando tudo do nosso pai, toda a riqueza do nosso pai, Jacó está levando. Mas não era Jacó, irmãos, era porque Deus era com Jacó. Meu querido, você que teme a Deus, você que tem uma aliança com Deus, alguém querer ganhar vantagem nas tuas costas, vai se dar mal. Porque a palavra do Senhor nos diz aqui mesmo, no capítulo 12, Deus chamou Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, que era o deserto. E ele diz: olha, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Então, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, ai daquele que tenta tirar vantagem sobre o ungido do Senhor, sobre o servo do Senhor. Mais cedo ou mais tarde vai se dar mal. Isso é a Bíblia quem diz, tá? É a Bíblia quem diz. E o versículo 2 diz: e Jacó viu que o rosto de Labão não era para com ele como antes. Ou seja, Labão já estava tratando ele mal. Versículo 3: e o Senhor disse a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. É muito importante o chefe de família, o homem da casa, ter a direção de Deus para tudo. É muito importante que a sacerdotisa, no momento de decisões, ela tenha a direção de Deus para tomar decisões.
Decisões não devem ser tomadas de qualquer forma. Nós não podemos tomar nenhuma decisão sem antes termos a orientação de Deus. Se temos uma aliança com Deus, se somos seus filhos, se somos conduzidos por Ele, se Ele é o caminho, se é através dele que nós trilhamos na vida, nós não podemos tomar nenhuma decisão, sem que antes tenhamos a direção de Deus, tenhamos a palavra do Senhor. E aí o versículo 4 diz: então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia, já que naquela época era permitido, mais do que uma esposa, ele tinha duas esposas, Todos nós sabemos da história que Jacó já começou a sofrer já na escolha da esposa, Ele trabalhou, pagou um preço pela mulher que ele não queria. Ele escolheu Raquel, mas no dia do casamento eles deram Lia, Então, Lia ou Leia, tanto faz, dá no mesmo. Então, ele chamou elas duas e contou, versículo 5. E ele disse: eu vejo o rosto de vosso pai para comigo, não é como antes, mas o Deus do meu pai esteve comigo. É o que eu acabei de dizer, não adianta alguém querer tirar vantagem, tirar o couro do servo de Deus, que ele vai pagar um preço, mais cedo ou mais tarde. Você que trabalha numa empresa que é explorado, você que é explorado por alguém, você que é servo de Deus Altíssimo, que é explorado por alguém, saiba que Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo. Pessoas que roubaram o teu suor, você que trabalhou pesado, alguém roubou, pensando que estava te roubando, vai se ver com Deus um dia. A palavra do Senhor nos diz: ai daquele que retém o salário do trabalhador, o suor do trabalhador. E aí o versículo 7 diz, versículo 6: vós sabei que com todas as minhas forças servi vosso pai, mas o vosso pai me enganou. Quantas vezes? 10 vezes mudou meu salário. Semana passada acho que eu falei que foi umas 14, Por aí. Eu não falei com certeza, mas estamos tendo a prova aqui e recapitulando. Ele teve o salário mudado 10 vezes. Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia: os salpicados serão teus, todo rebanho dava o quê? Cria salpicados. Quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, todo rebanho dava listrados. É o que eu falei agora há pouco. Eu fiz só a comparação de brancos e pretos, mas ele fala listrados, salpicados, Listrado já sabe como é listrado, salpicados são os que têm manchas, Então, Deus era com Jacó. Meus queridos, nós precisamos confiar em Deus, Nós precisamos confiar em Deus, para que a nossa esposa, para que a minha esposa, a tua esposa, ela confie em você. Porque, olha, quando uma esposa não confia no marido, é problema. Quando o marido não confia na esposa, é problema. Quando os filhos não confiam na mãe, é um problema. Quando os filhos não confiam no pai, é um problema. E vocês podem ver que aqui ele chama, no versículo 4, ele chama as duas esposas e conversa com elas e diz: olha, chega, aqui já não é mais o lugar para nós. Está na hora de irmos embora daqui. Vocês topam? Olha. E elas falaram: toparemos, topamos.
Vamos continuar lendo. Versículo 9. Deus desta maneira tirou o gado de vosso pai e fez o quê? E me deu. No tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e nenhum sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados e salpicados e malhados. E um anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho serão listrados, salpicados e malhados. Porque vi tudo o que Labão está fazendo ou está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel. Que Betel? Foi lá onde Jacó, no dia que ele estava fugindo, ele dormiu na caminhada, né, no deserto, lá ele dormiu, e ele pegou uma pedra e colocou debaixo da cabeça. E à noite ele teve um sonho, e nesse sonho ele via como uma escada, os anjos subindo e descendo. E aí ele diz, Deus diz, olha, por quê? Porque naquele dia Jacó conversou com Deus e fez uma aliança com Deus. Ele fez um voto, que é o que está dizendo aqui no versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde derramaste aquele óleo numa coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te e sai dessa terra, e volta para a terra do teu nascimento. Raquel e Leia responderam e lhe disseram: temos-nos ainda parte ou herança na casa do nosso pai? Casou, meu irmão. Casou. Tchau. Raquel e Leia poderiam muito bem ter falado: não, Jacó, não vou deixar os meus parentes aqui para ir com você. Não vou. Não vou embora com você. Mas elas falaram: não, nós vamos com você sim. Versículo 15. Ele olha para nós como estrangeiras. Estava um clima já ruim, porque nos vendeu e consumiu o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai pertence a nós e aos nossos filhos. E agora faz tudo o que, irmãos? Finalzinho do versículo 16. Agora faz tudo o que Deus te mandar. Faz tudo o que Deus te disser. Esposa, irmãos, que confia no marido ou no Deus que o marido serve, que confia na palavra do marido. Ok? Então, o papel do chefe de família é muito sério. O poder de decisão que o chefe da família tem, deixando bem claro, o chefe da família pode ser o homem ou pode ser a mulher, quando não tem o marido, né? Então, elas confiaram em Jacó. Elas confiaram nele. E aí, o versículo 17 diz que Jacó se levantou e fez montar os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos e foram embora. Aqui não é lugar para nós, vamos voltar para a nossa terra. Vou voltar para a minha terra. Mas antes dele ir, como diz o versículo 13, ele fez uma aliança com Deus, tá? Ele falou: Deus, se o Senhor for comigo, né? Ele fez um voto. E Deus estava honrando Jacó pelo voto que ele fez. Hoje nós temos visto muitos homens, muitas mulheres não honrarem os votos do casamento no dia que casam.
né? Por isso que nós temos que ensinar os jovens que no dia que eles forem casar, aquela questão de eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que mais? Até que a morte os separe, nos separe. Nós temos ensinado aos jovens a não levar aquilo ali na brincadeira, que aquilo ali é muito sério. Nós temos falado muito de homens e mulheres sem palavras. Eu sei que casamento não é brincadeira, né? Mas se nós não estamos bem hoje, nós temos que confiar que amanhã nós vamos estar bem. Se hoje o casamento não está por alguma questão tem um desconforto, amanhã vai estar tudo bem, né? Se está um clima ruim na família hoje, por alguma questão, amanhã você resolve, daqui até amanhã você resolve, e amanhã vai estar bem, tá? Por isso que os filhos devem entender a função da mãe, a função do pai, tá? Por esse motivo. Então, nós precisamos aprender, irmãos, muito com a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender muito. E como líderes, porque hoje a mulher, a mãe de família, a sacerdotisa, ela é uma líder. O homem também é um líder. E eu estava observando a vida de Moisés como um líder. Eu parei para observar hoje. E aí eu fui, eu lendo um pouco lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, eu queria que você abrisse comigo, quando ele tinha a responsabilidade de conduzir um povo. Porque não é diferente, sabia? Você conduzir um grupo de pessoas, seja na igreja, seja na empresa, seja em qualquer lugar. Qualquer lugar. Quando você tem a responsabilidade de conduzir um povo, você precisa ser um líder de excelência. E não é diferente na família. O sacerdote, ele também precisa ser um líder de excelência. E quando Deus ele chegou para Moisés, capítulo 29, Deuteronômio, capítulo 29, ele fala da aliança, né, com o povo de Israel. E aí ele diz: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés para falar com os filhos de Israel na terra de Moabe, fora a aliança que fez com eles em Horebe. Moisés chamou a todos os filhos de Israel e lhe disse: viste tudo quanto o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Todas as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aqueles grandes milagres, mas o Senhor não vos deu um coração para compreender, nem olhos para verem, nem ouvidos para ouvirem, até o dia de hoje. E aí o versículo 5 diz: e eu vos conduzi pelo deserto durante 40 anos, vossa roupa não se envelheceu sobre vós, nem um sapato em vosso pé. Olha o cuidado de Deus com aquele povo. Irmão, como é que alguém anda anos e anos no deserto e a roupa não envelhece, né? E o sapato não envelhece? Alguns historiadores, né, falam sobre a questão do sapato, né? A criança vai crescendo e o sapato crescendo junto com o pé da criança. De tanto milagre que Deus fez no meio daquele povo.
E aí ele fala aqui sobre tudo o que aconteceu, sobre todo o cuidado que Deus tinha com aquele povo. Mesmo assim o povo era rebelde. Mesmo assim o povo era um povo desobediente. E aí não é diferente nos dias de hoje. Moisés era um líder, irmãos, de excelência. E quero trazer isso para o homem, para o sacerdote. Ele também precisa ser um líder de excelência, em que os filhos confiam no que Deus pode fazer através das suas orações, através da sua vida. A intercessão pela família, a palavra pela família, a visão positiva, a visão otimista. O homem precisa ter isso, irmãos. Ou o homem, a mulher precisam ter isso. Precisa ter uma visão positiva. Precisa ter e a mulher precisa crer, porque ela sabe que ele é um canal de Deus. Vocês acham que se Leia mais Raquel não confiassem em Jacó, se elas não entendessem que Deus estava com ele, elas iam com ele? Não, elas não iam acompanhá-lo, de maneira alguma. De maneira alguma. Alguns casamentos acabam, infelizmente, porque a mulher não confia no marido, porque ele não é homem suficiente para assumir a postura de homem, de líder, de autoridade de Deus. Assim como mulheres também que não assumem a postura de mulher, de esposa, de companheira, de ajudadora, mulher que seja também positiva. Eu sei que tem momentos que dá vontade de jogar na cara, né? Eu não te falei que ia dar errado? Eu te avisei. Dá vontade, né? Eu te avisei que ia dar errado. Você fez porque você quis, porque você é cabeça dura. Dá vontade, irmãos, mas é bom ficar só na vontade. A palavra certa é: não deu certo assim, mas pode dar certo de outra forma. Não deu certo agora, vai dar certo depois. Não deu certo esse ano, o ano que vem a gente consegue. Sempre botar na segunda pessoa. Casal não pode trabalhar primeira pessoa. Eu, você. Casal tem que trabalhar sempre na segunda pessoa. Nós conseguiremos, nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir, vai dar certo em nome de Jesus, porque nós vamos fazer, porque nós somos da mesma, nós podemos até não concordar, mas nós podemos trabalhar juntos. Na família muita gente não quer trabalhar junto porque discordou, mas na empresa você tem que trabalhar com aquela pessoa que você discorda plenamente com ela, não é verdade? Fora de casa você discorda com aquela pessoa, mas você tem que trabalhar com ela. Que você só trabalha uma parte do tempo. Mas quando chega em casa, não quer trabalhar em conjunto com a pessoa que você vive a maior parte do tempo e que é uma só carne com você. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne com a pessoa. Tá? Então, assuma a postura. Leve confiança para a sua família. Leve confiança para os seus filhos. Seja de fé, seja uma mulher de fé. Seja um homem de fé. Não retroceda. Não retroceda naquilo que a palavra de Deus te garante. Ah, pastor, mas está dando errado. Sempre deu errado. Sempre deu errado. Confia em Deus que vai dar tudo certo. Deu errado até agora. Confia que de amanhã em diante vai dar tudo certo. É porque a palavra de Deus quem garante. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Jeremias 1, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Ele vela pela sua palavra. Então nós precisamos confiar mais em Deus e na sua palavra. Amém? Amém, aleluia?
Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe poderosamente, você que está nos acompanhando pelo Instagram, que essa palavra seja como alimento para a tua vida, para a tua família, não apenas hoje, mas que fique no teu coração. Ok? Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus.